Bem, gente, terminando aqui o nosso item 13, vamos falar de recuperação de crédito, que nada mais é do que cobrar os créditos inadimplentes, tá? Então, o que significa isso? O banco, ele foi lá, emprestou um dinheiro para o Joãozinho, tá? Então, o banco ele tem um crédito a receber do Joãozinho. Se o Joãozinho não paga, se ele fica inadimplente com o banco precisa acionar a parte de recuperação de crédito para fazer essa cobrança. Essa é uma das partes, uma das atividades mais importantes dentro do banco, porque a inadimplência ela tem um peso enorme, enorme para os bancos. Tá? Só para exemplificar essa importância para vocês, eu fui promovido de assistente, né? Você entra como agente comercial, que era o antigo escriturário, você depois o cargo direto, pensando na carreira de gerenciamento, né? Você vai para assistente negocial e aí você tem que ir subindo escadinhas de gerente, né? Eu saí de assistente para gerente alta renda, foi tipo umas 3 promoções em uma só, pelo meu desempenho nesse mercado. Né? Eu fui muito bom numa época específica do banco em recuperar crédito. E isso me fez a minha carreira despontar no banco, porque isso é um assunto muito importante e vocês vão entender agora, tá? A gente vai precisar aqui de um termo técnico, tá? Que é a PCLD ou PDD. Pode aparecer dos dois jeitos para você. A gente lá no banco usa mais PCLD, mas é a mesma coisa, tá? Que é isso daqui. Provisão para créditos de liquidação duvidosa ou provisão para devedores duvidosos. O que significa isso? O banco, além de emprestar o dinheiro, além dele emprestar o dinheiro, ele precisa reservar uma parte para essa provisão da liquidação. Liquidação é o pagamento, tá? Então, liquidação, deixa eu botar aqui, liquidação é pagamento. Liquidação é igual pagamento. Em toda operação de crédito, tá? Exceto aquelas operações maravilhosas que têm garantia de imóvel ou de veículo, enfim. Mas todas as operações, né, da grande parte, ela tem uma provisão para crédito, para essa liquidação duvidosa. Então, dá um exemplo. Imagina que o banco foi lá, emprestou 100 mil para o Joãozinho e para essa operação o risco dessa operação, tá? Isso que vocês não precisam entender como essa métrica, tá? Só para vocês entenderem como funciona a PCLD ou PDD e como que a inadimplência afeta o banco, tá? Então, enfim, prestei 100 mil lá para o Joãozinho. E o risco dessa operação, né, o banco calculou lá, deu um risco de 5%. Então, além de dar os 100 mil para o Joãozinho, o banco precisa reservar os 5%, os 5 mil, e guardar numa caixinha, que é para essa provisão para liquidação duvidosa. Isso é uma exigência, tá? Não só do Banco Central, uma exigência. A gente pode depois falar de acordo de Basileia, que é algo, enfim, mais complexo. Mas o que você tem que entender é que o banco tem essa obrigação de, além de emprestar o dinheiro para o Joãozinho, dependendo do risco da operação, ele precisa reservar um dinheiro. Então, só aqui você percebe que, mesmo sem o Joãozinho estar em atraso, o custo que o banco teve com essa operação, né, o dinheiro que o banco cedeu dessa operação não foi 100 mil, foi 105. Ele deu 100 mil para o Joãozinho e reservou 5 mil. Só que aí o que acontece? O Joãozinho ele está até pagando, tá? O Joãozinho ele está até pagando, só que ele não está pagando em dia. O Joãozinho está pagando em atraso. E esse atraso do Joãozinho faz essa operação sair do risco de 5% e para um risco de 10%. Então o banco, ao invés de guardar 5 mil para essa operação, o banco tem que guardar 10 mil agora para essa operação, além do dinheiro que já tinha emprestado para o Joãozinho. E vamos supor que o Joãozinho realmente, enfim, não quis pagar a operação, ficou inadimplente, não pagou mais para o banco. Essa provisão ela chega até a 100%. Então pode ser que o banco precise guardar 100 mil
desse empréstimo. Então, olha bem, o banco pegou 100 mil e deu pro Joãozinho, né? Já saiu 100 mil do caixa ali. E por conta do Joãozinho não pagar, né, estar inadimplente, o banco precisa pegar mais 100 mil e guardar, né, aprovisionar esse valor, separar esse valor por conta do Joãozinho, até essa operação ser paga ou até essa operação ir para o que a gente chama de perdas, quando já calcula no prejuízo do banco. Então veja que o Joãozinho deu um rombo de 200 mil no banco, se você parar para pensar. E qual é o grande problema dessa provisão para os bancos? Essa provisão ela afeta o lucro do banco. Tá? Se você tiver interesse, procura assim, pode procurar de qualquer banco, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, e procura lá resultado, tá? Banco do Brasil divulga resultado. Você vai ver que vai aparecer o balanço do banco e vai ter uma linha só de PCLD, tá? Então, quando a inadimplência do banco aumenta o risco das operações, o banco precisa aprovisionar mais dinheiro, e isso afeta diretamente no lucro do banco. É por isso, tá? Não defendendo aqui as taxas de juros aplicadas no Brasil, mas é por isso que muitas vezes a gente vê uma taxa de juros muito acima da Selic. Por quê? O cara que não paga, ele faz o risco da operação aumentar muito para o banco emprestar às vezes 100 mil. Além de depósito compulsório que o banco tem que fazer, mais provisão, o banco na verdade ele segura ali não 100 mil, ele precisa segurar 200, 300 mil às vezes em caixa para emprestar 100 mil para alguém. Tá? Por isso que existe infelizmente no Brasil essa discrepância de taxa de juros. Não é só por a Selic ser alta, é como o risco do nosso mercado, como a inadimplência do nosso mercado é muito alta, isso afeta a taxa de juros. Obviamente, né, se o banco está emprestando e está correndo um risco de inadimplência, ele replica na taxa de juros geral. Então, beleza, você já entendeu a importância desse assunto para o banco, você já entendeu o que é PSLD ou PDD, você já entendeu que isso daqui é mais importante do que você fazer um empréstimo, é você recuperar, né? Você cobrar quem está em inadimplência. Então, existe um processo de recuperação de crédito, tá? E é esse processo que você precisa entender como funciona, tá? Vamos lá. O processo de recuperação de crédito, ele começa na agência, tá? Ele começa na agência. Então, se um cliente meu, porventura, venha a ficar inadimplente, é o meu papel, né, como gerente, é meu papel como funcionário do banco, fazer o contato com esse cliente para ver o que está acontecendo, tá? Nesse processo da agência, a gente não liga só para cobrar, tá? A gente não liga só para cobrar. O processo de recuperação, ele não é esse processo assim, olha, você tem que pagar o que está me devendo. Não. Muitas vezes o cliente ele fica inadimplente porque aconteceu algum problema na vida dele. Por exemplo, como agora, em 2020 para cá, teve muita gente que não pôde trabalhar porque estava tudo fechado e ficou inadimplente por isso. Então, o processo de recuperação, tá? Eu coloquei lá em cima cobrar, porque é o que eu sei que todo mundo imagina, mas não é isso. É cobrar, é ofertar renegociação. Muitas vezes a gente oferece abatimento. Tá? O que é isso? Qual é a diferença de renegociação para abatimento? Às vezes, o cliente ele está inadimplente porque a prestação, ele fez um empréstimo curtinho e a prestação dele está R$ 3.000 por mês. Se eu alongar o prazo dessa dívida e a prestação for para 1.500, o cliente consegue pagar. Às vezes a taxa de juros que o cliente contratou foi muito alta. E aí eu posso fazer para ele uma oferta. Falo, ó, Joãozinho, você pegou 100 mil aqui comigo, numa taxa de 3% ao mês. Se você me der o seu carro em garantia, tá? Vamos supor que esse 100 mil ele pegou sem garantia. Falou, se você me der o seu carro em garantia, eu consigo tirar essa taxa de 3% para 1,2%. Aí eu vou lá e diminuo a prestação do Joãozinho. Então, além de cobrar, né, a gente oferece também opções de renegociação. E o abatimento é quando o banco dá um desconto na dívida. Tá? Ele dá um desconto na dívida. Então, o cara tá lá devendo 100 mil, né? Suponha lá, o Joãozinho tá devendo 100 mil. O banco vira e fala, cara, me paga aí 50 mil que tá tudo certo. O Joãozinho vai lá, paga 5 mil, pagou com abatimento, pagou a dívida. Então, isso daqui
está no processo de recuperação, tá, gente? Não é só cobrar. Mas voltando aqui, esse processo ele passa pela agência, tá bom? Em alguns bancos existem setores específicos com alçada superior da agência. Então vamos supor, o gerente ele pode oferecer uma certa taxa de juros, uma certa condição. Não foi suficiente, o gerente pode levar esse caso desse cliente inadimplente para um setor específico. Não são todos os bancos que têm, a maioria tem, mas não é nada obrigatório. Tá? Empresas terceirizadas. Então, assim, o banco ele pode cobrar uma empresa terceirizada, contratar uma empresa terceirizada para fazer a cobrança, não tem problema. Os bancos grandes geralmente já têm um setor, né, como eu falei, que fazem isso. Essa questão de empresa terceirizada é mais comum nessas financeiras, mas existe essa possibilidade. Isso daqui acontece muito, que é venda de dívida vencida. Tá? O que é isso? Dívida vencida é dívida em atraso. Tá? Estou botando aqui o termo técnico. Dívida a vencer é aquela dívida que você está pagando em dia. Porque a gente tem a impressão de que devedor é só quem está em atraso. Não. Se você tem um empréstimo e está pagando em dia, você tem uma dívida. Só que a sua dívida ela está em dia. Dívida vencida é aquela que o cara está em atraso já. Então o que o banco pode fazer? O banco tem lá a dívida do Joãozinho, lá, a nossa dívida de 100 mil, e o banco vê que não vai receber esse valor. Ele fala, pô, não vou receber do Joãozinho, né? Não tô conseguindo cobrar o Joãozinho, tem valores mais altos para eu cobrar. E o Joãozinho, além de não me pagar os 100 mil, tá me impactando 100 mil lá na minha PCLD, né? Que foi aquilo que a gente viu ali em cima. Quer saber? Vou vender essa dívida. Aí o banco pega essa dívida de 100 mil e vende por 10 mil. Uma empresa, né, de cobrança compra, um escritório também que tem escritório de advocacia costuma compra essa dívida por 10 mil e vai lá cobrar do Joãozinho. Ela passa a ter o direito de receber os 100 mil. O banco passa o direito de receber os 100 mil para essa empresa por um valor menor e essa empresa começa a cobrar diretamente o Joãozinho. A venda de dívida vencida é diferente da cobrança por empresa terceirizada, porque na empresa terceirizada o banco contratou uma empresa para cobrar, mas o direito de receber ainda é do banco. Na venda de dívida, o banco passou o direito para uma outra empresa, tá? Ele passou o direito, cedeu o direito dele de receber para uma outra empresa e pegou um dinheirinho por isso. E por fim, cobrança judicial, tá, gente? Sim, o banco ele pode entrar na justiça para te cobrar. Tá, o banco pode entrar na justiça para te cobrar. Muita gente fica, não tem problema não pagar o cartão, daqui a 5 anos o meu nome sai do Serasa. Não, não vai nessa. O banco pode entrar na justiça para te cobrar e cada vez mais os bancos estão fazendo isso, tá? Porque antigamente os bancos faziam isso só com as operações mais caras, mais caras, digo assim, de maior valor, né? Operações com garantia. Agora o banco está fazendo isso em quase todo nível de operação. Então toma muito cuidado, não vai nessa onda de que pode ficar em atraso, que não vai dar problema, que depois de 5 anos tu não me limpa. Sai do Serasa, mas seu nível de crédito continua baixo e nesse período o banco pode te cobrar judicialmente. Tá? Dentro da questão de recuperação, né, nesses movimentos costumam ter muito aqueles feirões de renegociação, né? Geralmente é parceria tipo dos bancos, né, ou de um banco ou outro específico, com o Procon, ou até mesmo com o Serasa. Mas está dentro disso que eu falei, dessa ação. Recuperação é cobrar, ofertar em negociação, né, ofertar outras condições para o cliente, oferecer abatimento com desconto, ou então, né, ir para a cobrança judicial. Essa cobrança aqui, eu vou chamar essa cobrança cobrar na moral. Foi cobrar ligando, pedindo para o cara depositar. Oferta a renegociação, oferece abatimento. Não deu, vai para a cobrança judicial. Tá bom, gente? Assunto muito importante. Ajuda a gente a entender a importância de recuperar a inadimplência para o banco. Ajuda a gente a entender por que a taxa de juros no Brasil, um dos motivos da taxa de juros no Brasil de empréstimo ser tão cara. E ajuda a gente a entender o processo de recuperação. Fechado? Forte abraço e bons estudos.